Acompanhe, por gentileza. Aqui o título sugerido: Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Nós já oramos e que realmente o Senhor cumpra em nós esse desejo da igreja pela ação soberana do Espírito em nos ensinar. Hoje quero dar o tema a lei, no caso a lei de Deus, e o crente. Lembro-me que nos tempos idos, pregando em uma cidade bem distante daqui, eu preguei sobre a obediência a Deus. E naquele culto, era um culto no domingo à noite, estavam presentes membros de uma igreja presbiteriana da cidade vizinha, uma cidade que ficava aproximadamente 50 quilômetros. E este grupo estava na igreja, o pastor e alguns membros da igreja. Quando eu estava à porta cumprimentando, então saiu uma senhora que era dessa igreja que estava visitando, e ela me confrontou em dizer: o senhor está equivocado. O meu pastor tem ensinado que a salvação é somente pela graça, não precisa obedecer. E eu disse para ela: nós falamos a mesma língua, converse com ele que ele vai explicar para a senhora, porque não dá para explicar para a senhora aqui, tem gente para ser cumprimentada. Este tem sido o equívoco de muitas pessoas em não saber discernir sobre a graça e a lei. E tem sido também a perdição de muitas pessoas por pensar que estão debaixo da graça e não precisam obedecer a palavra de Deus ou guardar a lei. Por outro lado, também tem aqueles que estão na lei, que se não guardarem a lei, então eles serão condenados. Então há um equívoco muito grande aqui. E quando o Senhor Jesus trabalha, ele trabalha neste contexto de apontar, primeiro, que ele não veio para abolir, mas ele veio para cumprir, e nós hoje sabemos que ele cumpriu cabalmente a lei de Deus. E ele confronta ali os fariseus, logo em seguida, no versículos seguintes, ele confronta os fariseus, e ele confronta e desafia também os discípulos, porque ao mesmo tempo, ou no mesmo tempo que ele fala que ele cumpriu e que deve se ensinar, ele fala que os que são do Senhor devem as suas obras, o seu testemunho, a sua vida, a justiça praticada, deve exceder em muito a vida dos escribas e fariseus. E ele diz: se não exceder, jamais entrareis no reino dos céus. Será que Jesus estava falando aqui que a salvação ela depende da lei? Seria isto? Seria esta a mensagem de Jesus ao dizer que se não cumprir ou não vivenciar a justiça, não vai para o céu? Ele estava dizendo que a lei ainda tinha que imperar? Tem algumas coisas importantes aqui que nós precisamos destacar, e eu quero realmente com muita dependência que o Espírito Santo
vá muito além daquilo que eu possa ser capaz de passar a vocês e nos aplique a sua mensagem de forma extraordinária. Vamos começar então definindo a lei de Deus. E a primeira pergunta é: a lei de Deus, ela é má? A lei é má? Nós temos uma resistência muito grande com leis. Nós amamos quebrar leis. Não gostamos de nos submeter a autoridades e gostamos sempre de estar fora da lei. A lei é má? Olha, vamos então entender algumas coisas importantes para a nossa vida. Primeiro, Romanos 3,19 aponta a finalidade da lei. A finalidade, ou uma das, ela vai apontar para uma essência do homem, ou para qual a finalidade da lei sobre os homens de forma geral. Vamos ler? Por gentileza, todos. Ora, que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz. Aí vem agora, só um minutinho, duas coisas. Primeiro, para se cale toda a boca. O que quer dizer isso? Pode falar, eu aguardo. Em que sentido? Eu não posso dizer que mereço alguma coisa ou achar ruim por uma condenação. Como Deus pode condenar alguém, né? Então a lei vem para nos mostrar que nós não temos nada em nós mesmos para batermos no peito e dizer: mas eu sou tão bonzinho, entrego o meu dízimo, faço meu jejum 2 vezes por semana, oro todo dia, leio a Bíblia todo dia, não mato, não roubo, não bebo bebida alcoólica, não danço, não jogo. Isso já é suficiente. Como é que nós usamos a expressão para aquele que não faz essas coisas, está no mundo? Só falta ser crente, só falta converter. O que isso significa? Falta tudo. Então eu não posso bater. Consequentemente, vem a segunda parte. Qual que é a segunda parte aí? Então que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Perante Deus. Agora, vamos para Romanos 7:7. Por gentileza, Romanos 7:7. Veja bem o que Paulo vai falar sobre a lei. Vamos ler juntos? Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Qual é o papel da lei? O papel da lei, nós temos um outro texto que vai mostrar bem isso para nós. Vamos lá para Romanos 8. Romanos 8:3. Vamos ler juntos? Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito
condenou Deus na carne o pecado. O que Paulo quer dizer que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, ligada então com Romanos 7, 7. O que ele quer dizer com isso? Então, nós enfermos, torna-se a lei incapaz de nos salvar. A lei é pecado? Não. A lei é boa. A lei é agradável. A lei não tem nada a ver de problema. O problema é aquele que está debaixo da lei, que não consegue cumprir a lei. Vamos ver aqui algo muito interessante para a nossa vida, Gálatas 3, 24, só para a gente entender mais um pouquinho esse versículo de Romanos, Gálatas 3, 24. Antes do 24, Gálatas 3, 17. Gálatas 3, 17. Vamos lá? E digo isto. Vejam bem, a lei pode salvar alguém? Por que não? Porque a lei, ela não veio como um parâmetro salvador. A lei veio depois que o homem estava caído, e ela veio para evidenciar a pecaminosidade do homem. Ela veio para servir de uma medição, para que nós nos víssemos então distantes daquilo que é ordenado pelo Senhor. A lei tem o papel de nos evidenciar. Então, como Romanos 8, 3 disse, Paulo, que a lei era impossível para a nossa salvação, porque nós estávamos doentes, a lei estava incapaz de nos salvar por causa da nossa pecaminosidade, e a lei não tem misericórdia. A lei não tem misericórdia. Lei é lei, limite é limite, e não tem misericórdia. Por isso, então, ele diz que a lei veio depois, inclusive da promessa, 430 anos depois da promessa. E aquela promessa lá de Gênesis 12. Mas a lei, ela veio justamente para mostrar que a partir do jardim do Éden, o homem ficou devedor, morreu e não conseguia mais se aproximar de Deus. Inicialmente, nós vamos tocar nesse ponto aqui da lei que veio para a nação Israel, e nós vamos também tocar naquilo que continua para nós. Mas aqui ele está se tratando principalmente a respeito dos 10 mandamentos dados inicialmente, certo? Nós temos também as leis cerimoniais, a gente vai tratar disso daqui a pouquinho, tá bom? Mas inicialmente da lei de forma geral. Agora, uma vez que a lei aponta quem você é, aponta que você não é capaz, está enfermo, está doente, está condenado, a lei tem também uma outra ação na vida do povo, daqueles principalmente que são eleitos de Deus, que está agora em Gálatas 3, 24. Vamos lá para a leitura? Vamos juntos? De maneira...
Preste atenção na expressão conduzir a Cristo. De que maneira que a lei nos serviu então de um educador, ou de uma educadora no caso? Aio significa educador. Aio no original é paidagogos, de onde você tem o pedagogo ou pedagoga. A lei é aquele que instrui, que ensina, que direciona, o responsável. De que maneira, então, que essa lei nos serviu de educador ou educadora para nos conduzir a Cristo? Como é que é? Isso, deixa eu repetir aqui, porque aquele que está em casa, não ouviu a Nina falando, né? Porque um grande pecador precisa de um grande salvador. Vamos lembrar que nós lemos Romanos 7,7, que diz que eu não saberia, se a lei não falasse que aquilo é pecado, então eu não saberia que aquilo é pecado, mas a lei disse. E a lei diz, então, para mostrar quem eu sou. E a lei aponta que que eu não posso, por mim mesmo, conduzir-me a Cristo. Então, a Deus, para eu voltar ao Pai, eu preciso de alguém. E eu preciso de alguém não comum. Alguém não comum. Alguém que seja, de certa forma, não só apresentado como solução para o problema, mas que fosse capaz de cumprir toda esta lei. Romanos 3, 21. Romanos 3, 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Bom, então, a lei está fora. Não, a lei não está fora de tudo. Por que não? Porque ele diz assim, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça, testemunhada pela lei e pelos profetas. A questão é que a justiça não seria a justiça apresentada na lei, ou o limite da lei, mas seria uma outra justiça que cumpriria, abarcaria toda a exigência da lei e que seria então imputada aos eleitos de Deus. De que forma? Olha só como ele continua: todos pecaram e carecem da glória de Deus, no 23, mas aí quando você vai para o 24, é aquilo que eu sempre já ensinei para vocês há tanto tempo, que eu amo muito esses dois versículos, 24 e 25, que diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Gratuitamente você pode trocar também por sem motivo, sendo justificados sem motivo por sua graça. E aí no caso, como sem motivo? Mas qual a razão? Qual o motivo? O motivo de quem? Sendo justificados sem motivo por sua graça. Não há motivo para que Deus olhasse para um de nós e dissesse: você é mais bonitinho, vou te salvar. Ah, você é mais bonzinho, vou te salvar. Ah, você deu R$2 para aquele moço que te pediu para comer um pão, e quando você passou depois, ele estava com a garrafinha pois é. Não tem isso.
sem motivo. Sonildo, vou passar agora para o senhor aqui. Veja bem, eu acho bonito esse gratuitamente, sabe por quê? Porque João usou para registrar a fala de Jesus, só que é o inverso. João 15, 25, diz assim: odiaram-me sem motivo. É o mesmo para aqui. Só que lá não havia motivo nenhum para odiar Jesus e o odiaram. Aí Paulo pega a ideia desse mesmo termo e faz ao inverso. Não havia nenhum motivo para Deus justificar-nos, mas Deus justificou. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Então, é a lei. Sonildo. Ok, então repetindo o que o Sonildo disse ali, só para quem está em casa, que quando nós afirmamos que a lei não tem misericórdia, porque a lei ela não é pessoal, não tem sentimento, né? Então ela é uma medida, é aquilo ali para cá e aquilo para cá, acabou, né? Atingiu, não atingiu, já era, né? Então é isso. Mas então vamos aqui dentro deste contexto, é isto que a lei aponta. Então ela aponta para a minha necessidade, essa justiça. Qual que é essa justiça? Jesus. E o que essa justiça é feita para cumprir a lei? Está no versículo 24. A Cidinha até respondeu antes aqui. Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante redenção. O que é redenção? Redenção é pagar o resgate. É pagar o resgate. A ideia principal ali, histórica, cultural, era pagar o resgate, ou resgatar um escravo. Qual é o preço desses escravos da ira de Deus? A morte. Mas qual foi o preço desse resgate? O sangue de Jesus. Agora, presta atenção, que logo vem isso aqui é coisa de Matias Soares, presta atenção. Isso é coisa de Matias Soares, presta atenção. 25. A quem Deus propôs no seu sangue, presta atenção, seu sangue como propiciação. O que é propiciação? Uma vez que redenção é pagar o resgate, pelo resgate, a propiciação é o ato do sacrifício, do derramamento de sangue para aplacar a ira. Aplacar a ira. Agora, veja bem, há um livramento em um preço pagado em Jesus e uma propiciação executada. O resgate foi feito. Deus nos resgatou de quem? Deste caso aqui, Deus nos resgatou dele mesmo. Como assim? Porque o estado sem esse resgate seria a morte e condenação. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou destituídos estão da glória de Deus, que é a versão corrigida, que nesse ponto fica mais explicado.
né? Carece também, mas quando se fala destituído fica mais claro na mente da gente. Então o Senhor nos comprou dele mesmo, porque se fôssemos receber antes da compra e da propiciação, nós seríamos condenados, porque ele teria que ministrar sobre nós a sua ira. Hoje falei de manhã aqui que tem um versículo muito bonito, porém é difícil de anunciar esse versículo. Para vocês anunciar o livro, o capítulo, o versículo é fácil. E eu vou falar para vocês aqui de uma forma mais direta, na versão mineira. Naum 1:3. A dona Marlene até falou assim, não sei o que a gente fala, Naum primeiro, bom, aí melhora. Mas Naum 1:3, vamos lá? O que diz Naum 1:3? Vamos? O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. É este que anda nas nuvens, é este que caminha na tormenta e na tempestade, é este que é grande em poder, que não inocenta o culpado. Agora, perante a lei, todos nós somos, primeiro, não podemos falar que somos inocentes, cala toda a boca. Segundo, todo mundo é culpado perante o Senhor. Se todo mundo é culpado perante o Senhor, perante a lei, Deus não inocenta o culpado, todos deveriam então ser condenados. E é esta justiça de Deus, chamada Jesus, que vem para nos comprar e nos resgatar, e então pagar o preço para aplacar a ira de Deus. O perdão de Deus para você e para mim não é algo assim, está perdoado, deixa para lá. O perdão de Deus, ele é perdoado, concedido a você, mas ele é cobrado em alguém. Alguém pagou. Porque a justiça tem que ser feita. Olha só o que diz ali, volta lá no versículo 25 de Romanos 3, por gentileza. Olha o que diz: para manifestar a sua justiça. De que forma que ele faz? Ele mata o seu próprio filho. Agora preste atenção nesta expressão de que você agora é liberto do próprio Deus, da ira, da sua justiça que deveria ser aplicada a você. No entanto, essa propiciação, ela não é feita com terceiros. A propiciação nas seitas eram realizadas também. Então escolhia-se uma jovem ou um jovem que fosse considerado puro e que nunca tivesse tido um contato com o sexo oposto para ser considerado puro, e aquele era sacrificado para aplacar a ira dos deuses. Só que o Senhor, ele faz o mesmo processo para aplacar a sua ira. Ele nos compra dele mesmo, nos liberta dele mesmo, da sua ira. Ele nos liberta através dele mesmo. É mais ou menos assim: eu sou o juiz e
o outro me deve e não tenho o que pagar. E a lei é clara, não deve, morre. Então eu vou julgar a causa dele e dizer, o tribunal está convocado para, daqui 15 dias, para a sentença. Só que este não tem como me pagar. Então eu pego o valor que ele me deve, dou a ele, para que ele me entregue no dia do tribunal. E aí ele chega com o dinheiro que eu dei para ele, porque ele me deve e me paga. E aí eu vou perante a lei, eu recebi dele. É isso que Deus fez conosco. Mas veja bem, então, porque o nosso tempo vai passando e a gente vai... Né, deixa eu voltar um pouquinho, porque existe também, que a Cidinha perguntou, a lei cerimonial. Então você tem alguns regimes governamentais. Você tem, por exemplo, a monarquia. A monarquia, um rei domina sobre todos. Você tem o que nós encontramos que deveria ser uma democracia, em que a maioria escolhe o seu governador, seja municipal, seja estadual, seja nacional. E principalmente você tem o chamado governo teocrático. O governo teocrático é o governo estabelecido de uma nação que não tem mais. Essa nação era Israel, escolhida por Deus, e Deus disse, eu serei o rei dessa nação. Eu vou governar essa nação, porque eu a criei para mim. Chama-se Israel. Começou em Abraão e veio com a promessa, eu governarei através dos meus princípios, das minhas leis. Levantarei profetas e sacerdotes que falarão em meu nome, os profetas, a vocês, e os sacerdotes que falarão de vocês a mim. Deus governava. E para que essa nação desenvolvesse, Deus estabeleceu não apenas os 10 mandamentos, mas também as leis cerimoniais necessárias para uma nação, que vai mais do que simplesmente os princípios dos 10 mandamentos. Então, por aí, Deus estabeleceu, inclusive, as festas, luas novas, sábados. Acontece que todo cerimonialismo que vinha com sacrifícios e que estabelecia o não cumprimento de uma lei, a sua condenação. Veja bem, se uma mulher e um homem for apanhados em flagrante adultério, serão apedrejados. O salário do pecado é a morte. Certo? Todos os rituais da nação Israel eram tipo das coisas que viriam. E essas coisas que viriam seriam reveladas e chegariam ao seu ápice em Jesus Cristo. Ele então nasce. Eu não posso aqui gastar mais tempo por causa do nosso tempo, mas o nascimento de Jesus, ele é maravilhoso, ele é lindo. Os detalhes são lindos, não é algo assim, nasceu mais uma criança. Não, não nasceu mais uma criança. É algo da eternidade, é algo prometido, é algo profetizado, é algo sentido, é algo realizado. Sabe o que me encanta? Vou usar só isso aqui, só para você se deliciar. Olha só o que me encanta. O profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2, diz que em qual cidade Jesus nasceria? Belém.
Quando Maria estava grávida para dar à luz, em que lugar ela estava? Em Belém? Não. Ela estava em Nazaré. De repente, César Augusto tem nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver com o povo de Deus, estabelece um decreto. Qual é o decreto? Todo mundo tem que voltar na sua terra natal para recensear-se. Quem mandou José e Maria ir para Belém? É César Augusto. Olha que coisa linda. Um decreto. Ele então pega, arreia aquele jumento esperto, né, que andava correndo, põe a grávida sentada de lado ali e vai, passo a passo, até chegar em Belém. Chegando em Belém, o que acontece? Os dias de dar à luz se cumprem. Jesus nasce. Quem mandou Maria para lá? César Augusto. Quem mandar Maria para lá? Deus. É maravilhoso isso. Então o Senhor agora, Ele vem e nele se cumpre toda a lei. Por isso Ele diz, eu não vim abolir, eu vim cumprir. E Ele cumpre, Ele passa agora por todos os detalhes da lei e vai executando tudo até chegar no ápice, que é ser crucificado. O ser crucificado aponta para o cumprimento de Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, e ele tem que morrer, não porque ele é pecador, mas porque ele se fez pecado por nós. Satanás tentou tirar Jesus da cruz, olha que proposta, saia da cruz e venha para governar todo este mundo bonito aí. Se me adorar, só me adorar. Teu pai quer te dar a cruz. Olha o que eu vou dar para você governar. Vem para cá, vem, passa para o nosso lado, vem para o nosso time. E Jesus se mantém firme, escolhendo a cruz. Não havia nada. Tanto é que, qual foi a acusação deles para matar Jesus? Ele que se dizia Deus, Filho de Deus. Ele se dizia Filho de Deus. Ele está falando que ele é Deus, não vamos matar esse rapaz. Ele está falando que é Deus. O cristianismo é a única religião perseguida por fazer o bem, por abençoar vidas, por salvar almas. Porque o mundo odeia esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, essa lei, ela agora deixou de existir, porque ele cumpriu, porque ele mudou a nação de Israel. Bom, vamos pensar aqui, agora em Jesus mudou tudo, inclusive Israel deixou de ser Israel, nação geográfica. Mateus, vamos lá, Mateus capítulo 22, Mateus capítulo, deixa eu ver se eu anotei aqui, eu acho que eu não anotei não, deixa eu dar uma conferidinha aqui, mas é 21, Mateus 21, 23, deixa eu dar uma conferidinha aqui, porque eu perdi na minha anotação aqui. Mateus 24, 21, por gentileza. Achei. Mateus 24, 21. Olha o que Jesus diz. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido... Opa, eu marquei errado? Opa, espera aí, Mateus 20.
Gente, eu acho, vamos devagar aí no passo da vaca, ou no passo do jumentinho lá, Mateus 24, 21 deveria ser o texto que eu anotei. Me dá só um tempinho aqui, porque esse texto não estou familiarizado com ele. Eu acho que eu vou deixar para citar para você depois, para a gente não ficar ali no tempo, e vou dar continuidade. Vamos para 1 de Pedro 2, 9 e 10. Leiam por gentileza. Vós sois, vós quem? Agora toda a igreja, nação santa, sacerdócio, raça eleita, sacerdócio real. A nação deixou de ser de Israel, ali presente, física, e passou a ser agora espiritual. Agora não mais uma nação geográfica, mas uma nação espiritual em Jesus. Estendeu-se até o Senhor Jesus. Olha só o que está no versículo 10, para a gente fechar aqui. Vós sim, vós que antes não erais povo, então não era israelita, não era de nação, da nação Israel, mas agora passou a ser. Então agora esse é o Israel espiritual, agora é o Israel que está aqui, nós somos o Israel de Deus. As leis cerimoniais foram exterminadas, anuladas, cumpridas em Jesus, Colossenses 2, mas a igreja do Senhor, sendo assim, não precisa guardar a lei? Ou precisa? O que você acha? Você acha? Então você acha que o crente deve guardar a lei? Não, mas eu quero só a resposta. É bom fazer essa pergunta que você não pode explicar. Depois a gente explica ela então. Sim ou não? Sim. Agora vem a explicação. Aí você explicou. Não é para ser salvo. Mas você acha que o cristão deve obedecer, deve cumprir a lei de Deus? Sim? É isso? Alguém discorda aí? Bom, eu acho que não, né? Acho que todos nós concordamos que o cristão deve obedecer à lei de Deus. Certo? Qual é a exposição do mandamento? Lucas 10. Amar a Deus. Vamos falar sobre todas as coisas, incluindo o seu coração, toda a sua força, toda a sua alma. Ou seja, sobre todas as coisas. E o segundo é ao próximo como a nós mesmos. Então, como igreja, mesmo que as leis cerimoniais tenham sido finalizadas em Jesus,
mas o princípio dos 10 mandamentos continua como lei na vida da igreja. Então a obediência a Jesus, ela tem que continuar na vida da igreja. É por isso que o Senhor Jesus disse que Ele veio, não veio abolir, Ele veio e cumpriu a lei, e ao cumprir a lei, isso agora Ele está superior aos fariseus, que ensinam e não vivem, e depois Ele diz para os seus discípulos que vocês precisam superar em justiça os fariseus e escribas. Qual é a lógica disso? Será que os crentes guardarão agora 100% da lei de Deus? Não, não é isso. No entanto, Jesus cumpriu cabalmente. Jesus cumpriu a lei de forma exata, eficaz. Não ficou nenhum detalhezinho da lei que Jesus não cumprisse, até o momento que ele recebeu a ira de Deus por nós. Se você olhar a primeira epístola de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2, agora eu estou com medo de olhar minha anotação, que eu errei um versículo aqui e eu não estou familiarizado com ele, então minha mente não julgou lá, né? Mas é o capítulo 2, da 1 de Pedro, versículo 21, ele está falando de Jesus, versículo 21, ele fala, pois que também Cristo sofreu, mas olha o versículo 22, o que ele diz, falando sobre Cristo, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum. Jesus, então, ele está perfeito com a lei. Mais que isso, é um texto que eu tenho usado bastante aqui, Hebreus 4,15. E aí ele fala sobre a questão do sumo sacerdote. No versículo 14 ele fala que penetrou, e a ideia de penetrar ali é com permanência, né? Permanência. Aí fala no 15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. O que isso significa? Significa que o cristão tem um padrão a seguir. Que padrão é este? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Certo? Este é o padrão. Nós conseguimos cumprir cabalmente esse padrão? Não. Jesus conseguiu? Sim. Por isso ele disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, presta atenção. Olha só, o que é um jugo? É uma madeira estendida com 2 locais onde se coloca o pescoço de os pescoços de 2 bois, para que puxe alguma coisa. Jesus está dizendo, eu coloquei o meu pescoço de um lado, venha, coloca o seu do outro, porque eu faço toda a força da perfeição e eu carrego vocês. É isso que ele está dizendo. Aquele que está em Jesus ama as coisas de Jesus. Ama as coisas de Jesus. João 14, 21, para a gente encerrar, por gentileza. João 14, 21. Vamos lá? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quem ama Jesus, guarda os seus mandamentos. Mas e quando você erra? E quando você peca? 1 de João 2, 1. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, este pecar não é assim. Já que é assim, então eu vou pecar. Este pecar está num estilo linguístico apontando para quedas possíveis, não permanentes. Mas se você pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O último texto para a gente fechar, Romanos 8, 31 a 34. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que ele está querendo dizer é, o único que pode fazer alguma coisa eterna com você é Deus. Eu não vou lá, eu falei que ia mostrar um texto só, então só vou fazer menção de um outro. Jesus disse assim, não os temais, ou não temeis aqueles que podem matar o corpo. Temei antes aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno, ou seja, Deus. Aí Paulo diz, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos o entregou, todos nós o entregou, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? O diabo. A palavra diabo é acusador. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. O único que poderia fazer alguma coisa é Deus. Mas é Deus que justifica. Quem os condenará? O juiz supremo. Quem virá no trono branco, sentado como juiz, para julgar toda a humanidade, todas as nações? Jesus. Certo? Agora, como então eu serei condenado? Porque Cristo quem morreu por mim, ou antes que ressuscitou por mim, e mais, está à direita de Deus, e também intercede por nós. É isto que deve alimentar a vida do crente. Então Jesus veio e cumpriu tanto a lei cerimonial, como também a lei moral estabelecida pelo Senhor Jesus, pelo Pai, nos 10 mandamentos. Ele cumpriu cabalmente tudo isso. Israel deixou de ser a nação, passou a ser Israel espiritual. Então nós somos israelitas, porque não é mais agora de carne, não é mais de circuncisão, mas é filho da promessa, e isto agora nos coloca diante de uma vida estabelecida de amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas significa que a primeira coisa que eu preciso eliminar é a manifestação da minha própria vontade quando essa não está de acordo com a vontade de Deus. Se eu amo mais a Deus do que a mim, sobre mim, então não prevalece a minha vontade, prevalece a vontade dele. Segunda coisa é que quando as pessoas vêm sobre mim para exigir qualquer atitude minha que está contra a vontade de Deus,
eu digo não. Pode ser minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus amigos íntimos ou qualquer pessoa. Quem não deixar pai, mãe, irmão por causa de mim, não é digno de mim. Não é o que eu acho, não é o que os outros acham, é o que a palavra de Deus diz. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a mim mesmo. E aí, olha para o amor de Deus para comigo, e agora eu amo. Agora, este amor tem que ser do mesmo padrão do amor de Deus para comigo. E o amor de Deus para comigo, ele carrega, além do cuidado, da assistência, carrega também a manifestação das necessidades, da fragilidade e as correções necessárias para a vida. Isto é amor. Amor é você deixar o seu filho choroso, sentido, porque ele quer ir numa direção que, se ele for, ele vai cair e machucar. Ele não entende isso, mas você diz, não, você não pode ir lá, porque você vai machucar. É você olhar para aquele que está do seu lado, mesmo que ele não entenda, e estabelecer com ele a palavra de Deus. Eu fico devendo aqui somente o texto de Mateus, porque eu registrei o capítulo equivocadamente, e não é um texto que eu tenho hábito de citá-lo, então a mente fugiu também, mas depois eu falo aqui na próxima quarta-feira. Concluo com as afirmações: a graça em Jesus suplantou as leis, e em Jesus essa lei foi satisfeita cabalmente, com perfeição. Para que eu não seja condenado pela lei, eu preciso estar debaixo deste que cumpriu a lei cabalmente. Fora dele, condenação para todos. Jesus cumpriu e ele disse: vivam santamente, obedecendo a minha palavra. A igreja, mais do que nunca, precisa tomar uma tendência, uma mudança de vida. A igreja precisa tomar uma decisão de santificação, porque hoje estamos sendo provados, dia após dia, sobre ser ou não ser do Senhor.